Vejamos alguns comandos que permitem a exibição de conteúdo de arquivos de texto no Linux. No Linux, grande parte dos arquivos são de texto, principalmente os arquivos de configuração. Claro que existem os arquivos binários, os programas, bibliotecas, etc. Mas muito do que a gente faz no Linux é trabalhar com arquivo de texto. E, como é de se esperar, a gente vai querer olhar dentro desses arquivos para ver o seu conteúdo. Vejamos algumas formas de a gente olhar o conteúdo de arquivos. Bom, eu vou dar um comando ls aqui na minha tela para a gente ver os arquivos de texto que eu tenho. Eu tenho alguns arquivos nessa pasta dessa máquina, que eu tinha criado em outros momentos, e eu vou utilizar esses arquivos. Esses arquivos txt são de texto, esses arquivos .sh também são arquivos de texto, são scripts, na verdade, mas os scripts também são texto, então eu vou usá-los como exemplos. Vou limpar a telinha. O primeiro comando que a gente vai olhar é o comando file, que é um comando que permite identificar o tipo do conteúdo de um arquivo, que é útil antes da gente tentar abrir esse arquivo. Então, por exemplo, se eu der um file e mandar um arquivo alguma coisa, por exemplo, o arq1.txt, um daqueles arquivos que eu tenho, ele vai me dizer que é um arquivo vazio. É texto, mas está vazio. Vamos pegar o nome de uns arquivos de scripts, por exemplo, esse case.sh. Se eu der um file case.sh, ele vai dizer que é um arquivo de shell script. E o que ele é? Texto Unicode, com padrão UTF-8 e um arquivo de texto executável. Então é um arquivo de texto, portanto eu consigo abri-lo usando as ferramentas que a gente vai ver. Esse primeiro arquivo que está vazio, eu também vou mostrar uma ferramenta que permite escrever no arquivo de texto daqui a pouco e a gente volta para olhar o seu conteúdo. Bom, o primeiro comandinho que a gente vai estudar é o comando cat, que é um comando muito simples. É um comando usado para concatenar e também exibir o conteúdo dos arquivos. Concatenar é juntar dois ou mais textos. Então eu tenho um texto junto com outro e forma um terceiro texto. Ele é um dos mais usados para exibir o conteúdo de texto porque o conteúdo do texto aparece direto aqui no terminal, não precisa abrir uma aplicação. Então, por exemplo, se eu quiser olhar o conteúdo de um arquivo, por exemplo, desse case.sh, é só escrever cat case.sh, uma vez só de preferência. E aí ele mostra o conteúdo todinho. Tudo isso aqui é o texto que está dentro daquele arquivo, que é um programinha escrito em shell script, que é uma coisa que a gente também vai aprender mais para frente nos nossos cursos. E veja que o conteúdo aparece todo no terminal diretamente e ele já volta aqui para o prompt. Bom, eu também posso fazer o seguinte, chamar esse comando com a opção "-n". Então ele tem algumas opções disponíveis, a "-n" é uma das mais usadas. O que ela faz? Ela bota números de linha aqui. Fica fácil para a gente identificar onde é que está cada parte do texto, porque as linhas estão numeradas com esse comando. E se o texto for grande, a gente pode pausar a saída e paginá-la. De que forma? Encaminhando a saída desse arquivo para um outro programa. Por exemplo, a gente pode fazer o seguinte, cat, eu vou pegar um arquivo de texto grande que existe no sistema, que é o /etc/pswd, que é um arquivo de contas de usuários. Quando eu abro esse arquivo, ele joga todo o conteúdo no terminal, tá aí. A gente tem que ficar rodando com o mouse para cima e para baixo para poder ver o conteúdo. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso rodar esse comando, usar um pipe, que é esse símbolo dessa barrinha na vertical, e passar o conteúdo para o comando less. O que o less faz? Ele pagina, olha só. Em vez de ir até o final, ele simplesmente preenche uma página, e aí com as setas de direção eu consigo ir para frente e voltar para trás. Assim eu consigo visualizar o conteúdo com mais facilidade. E para sair disso aqui e voltar para o terminal é só apertar a letra Q no teclado. Então esse é um dos comandos mais úteis para visualização de arquivos de texto, porque ele mostra o texto no terminal e a gente pode paginar combinando com o comando less. Um outro comando interessante é o comando tac, que é exatamente cat ao contrário. O que ele faz? Ele exibe o conteúdo do texto, só que de forma invertida. Então se eu der um tac e colocar o nosso arquivo case.sh, ele vai mostrar o conteúdo todo ao contrário. Esse aqui seria o final do arquivo, mas ele aparece no começo. E o começo do arquivo está aqui no final. Então, se você quiser ver o começo do arquivo primeiro, é só você usar um tac. Vamos limpar a tela. Então, o tac é exatamente o inverso do cat. Outro comando interessante para a gente poder visualizar os conteúdos é o comando nl, que vai exibir o conteúdo com as linhas numeradas. Então, por exemplo, nl case.sh. Aí ele mostra o conteúdo com as linhas numeradas, é equivalente ao cat-n, só que você não precisa usar a opção "-n", é só usar o nl direto, já é o comportamento padrão deste comando. E ele começa sempre a contar a partir da linha 1. Se você quiser, você pode alterar o início da contagem da linha. Como? Passando para o nl o parâmetro "-v e especificando o número da linha. Por exemplo, eu quero que ele numere a partir da linha 10. Então ele começa na linha 10.
E aí, se eu quiser saber somente quantas linhas o arquivo possui, eu não preciso abrir o arquivo inteiro para ler todo esse conteúdo. Existe um outro comando que me permite fazer isso, que é o comando WC. Se eu usar a opção "-L" e passar para o nome do arquivo, ele vai dizer que o arquivo tem 23 linhas. A opção "-L" traz 23. O comando WC ele faz outras coisas, ele também conta palavras, letras, etc. Isso a gente vai ver em um outro momento. Mas nesse contexto aqui, ele permite você saber o tamanho do arquivo que você vai visualizar. Isso é importante porque te permite decidir qual ferramenta você vai usar. Você vai jogar no terminal, vai paginar com o less, vai usar o cat, vai usar um editor visual, o que você vai usar? Depende do tamanho do arquivo. E falando no less, o less é um comando que permite visualizar o arquivo com a rolagem, como a gente já viu. Ele também pode ser usado assim, less e o nome do arquivo na frente. Por exemplo, eu vou usar aquele arquivo grandão etcpswd e ele abre o arquivo aqui para mim. Não preciso necessariamente usar o cat e jogar o conteúdo para o less. Eu posso abrir diretamente com o less que ele funciona. Então é um comando bastante útil também para a gente visualizar o conteúdo de um arquivo de texto. E aqui ele é interessante porque ele tem algumas funcionalidades internas. Por exemplo, se eu apertar a barra de espaço, ele avança uma página inteira, ao passo que as setas de direção avançam uma linha por vez. Se eu quiser voltar uma página, a letra B volta a página inteira. E uma coisa muito interessante, ele permite fazer busca dentro do arquivo. Se eu digitar esta barrinha e colocar uma palavra, por exemplo, Fábio, eu dou Enter e ele vai mostrar onde é que está a ocorrência do Fábio. Olha só, ele mostrou que existe Fábio aqui e aqui, bem grifadinho. Se eu quiser mover para a próxima ocorrência da busca, é só letra N. E aí ele vai procurando e mostrando na tela onde estão as ocorrências daquela palavra. Aqui no caso não tem mais nenhuma, só aparece nessa linha, então ele diz Pattern Not Found, padrão não encontrado, Press Return, Return é a tecla Enter. E aí ele volta para o normal. E aí para sair do comando less e voltar para o terminal é a letra Q, no teclado de Quit, que significa fechar em inglês. Então o comando less, além de permitir que você visualize o conteúdo do texto, ele também pagina e permite fazer uma busca de palavras dentro do texto se ele for muito grande, que é bastante útil, como você deve imaginar. Vamos limpar a tela, partir para o próximo comando. Existe um outro comando que é o comando more. Less significa menos em inglês. More significa mais. Então o comando more, que se escreve assim, ele tem um papel mais ou menos similar ao do comando less. Ele também exibe arquivos paginados, porém a funcionalidade dele é mais limitada em relação ao less. Então ele é um comando obsoleto, por assim dizer. Você deve usar sempre o less, mas o more também existe. Ele funciona de forma bastante parecida. Por exemplo, /etc/pswd, e aí ele mostra o conteúdo, ele mostra a porcentagem que você já leu, inclusive, e aí com a setinha de direção você pode ir adiante, mas aí ele sai do arquivo assim que você chega no final, é automático. Então, veja, a funcionalidade dele não é tão completa quanto a do comando less, que permite ir para frente, para trás, etc. Mas é sempre bom conhecer mais comandos, porque às vezes eles podem ser úteis. E também dá para combinar o more com outros comandos. Por exemplo, eu posso jogar a saída de um comando como o ls-l para o more, usando aquele pipe de novo. Pipe more, e aí em vez de mostrar na tela o conteúdo desse comando, ele vai para o more, e o more é que vai mostrar. No caso o comando aqui é pequeno, a saída do ls-l é pequena, então não tem mais de uma página. Mas ele mostra aqui o conteúdo todinho com o more. A diferença principal do more para o less é que ele só navega para frente, você não tem como voltar o texto. Já o less ele navega para frente e para trás, ele é mais flexível, mais moderno e também tem a opção de busca. Outras opções de comandos para visualização de textos. Comando head. O comando head ele exibe as primeiras linhas de um arquivo. Então, se eu der um head no /etc/pswd, ele mostra, por padrão, 3, 6, 9, as 10 primeiras linhas do arquivo. Se eu quiser visualizar mais do que isso, head, por exemplo, -15 e o nome do arquivo, /etc/pswd. Aí ele vai mostrar as 15 primeiras linhas do arquivo. E se eu quisesse visualizar só as 2 primeiras linhas do arquivo, mesmo esquema, head -2 e ele mostra somente as 2 primeiras linhas. Na verdade, esse -2 é um atalho para a opção -n2, que retorna o mesmo resultado. Então, você pode usar a opção -n ou não, é literalmente opcional. Então, o head mostra o início do arquivo útil para arquivos grandes, que você não quer carregar inteiro na tela, mas você precisa ver o comecinho dele. E também existe o comando que faz o inverso, que permite visualizar o final dos arquivos, que é o comando tail. Head significa cabeça, tail significa cauda, então ele vai tratar do final do arquivo. E a mesma coisa, só que no final do arquivo. Então tail /etc/pswd
ele mostra as últimas linhas do arquivo. E da mesma forma você também pode passar um número, por exemplo, tail-n10 para visualizar, ou 15 para você visualizar as 15 últimas linhas do arquivo. Então é só colocar o nome do arquivo, pswd, ele mostra as 15 últimas linhas. Ah, quero ver só a última linha. Sua última linha é só passar o tail-n1, ele mostra a última linha do arquivo. Pode ser útil, por exemplo, se você desconfia que um arquivo de configuração está com um problema numa configuração que você adicionou por último, por exemplo. Então você olha só essa linha para verificar se está correta. Então, comandos bastante úteis para a gente visualizar os arquivos de texto de várias formas no terminal do Linux. Agora, além desses comandos básicos, a gente também pode usar editores de texto para visualizar e, no caso, fazer alteração nos arquivos de texto. E existem inúmeros editores para o Linux. Existe o VI, o Nano, o Emacs. Existem editores que funcionam só no terminal, editores que são gráficos, né, que usam interface gráfica. Então, existem inúmeros. O editor mais comum no Linux, mais padrão que você vai encontrar em praticamente todas as distribuições Linux é o VI. Você escreve VI, e aí você coloca o nome do arquivo na frente, por exemplo, case.sh. E aí ele mostra na tela o conteúdo. Só que ele é um editor, então você entrou no programa, você está dentro do programa. Quando você roda, usa as setinhas de direção, o que muda é esse cursor. E ele permite que você digite aqui dentro. Ó, dá para você digitar alguma coisa aqui dentro se você quiser. Para isso, claro, o comando VI ele tem uma forma específica de trabalho que não é necessariamente muito intuitiva, mas não é difícil de aprender também. E ele é bastante útil porque ele está sempre disponível nos sistemas Linux. Para sair dele, você tem que teclar 2 pontos e a letra Q. Aparece aqui embaixo. Esse é o modo que a gente chama de modo de comandos. E quando você dá Enter, ele volta para o terminal. No canal do YouTube Boston Treinamentos eu tenho uma sequência completa de vídeos sobre o VI, para você aprender a usar esse editor com bastante profundidade. Outro editor bastante comum é o Nano, que é bastante fácil de usar. É o mesmo esquema, Nano, nome do arquivo que você quer abrir e ele abre aqui no terminal. Veja que ele já traz o código todo formatado, bonitinho, coloridinho, porque ele identificou que é um arquivo de script, esse SH, que é um arquivo executável. Então ele deixa tudo coloridinho. E é o mesmo esquema, você pode ir com as setinhas para cima e para baixo e fazer a edição. Nesse caso não precisa entrar em nenhum modo especial de edição, é só começar a digitar, que ele vai funcionar. E aqui embaixo tem o menu já com os comandos que você pode usar. Por exemplo, para gravar é Ctrl+O, a ajuda é Ctrl+G, esse acento circunflexo significa tecla Ctrl. E para sair é o Ctrl+X. Então quando eu dou Ctrl+X, ele pergunta se eu quero salvar a modificação, porque eu digitei alguma coisa ali, eu posso botar N de não salvei nada, ou S de sim e salvar. Então esses dois são os editores mais comuns para Linux, que você também pode usar para visualizar o conteúdo dos arquivos, mas também pode alterar. Existem outros editores, por exemplo, existe o Vim, que é um VI Improved, seria o VI melhorado, com mais recursos e mais facilidade de uso. Também existe o Emacs, um editor bastante tradicional do Linux e antigo. Existe o Gedit, que é para interface gráfica. Existem vários deles, só que esses daqui provavelmente você vai ter que instalar na sua distribuição. Então, para instalar, a gente usa o bom e velho apt install, não pode esquecer do sudo aqui na frente, e eu posso instalar os 3 pacotes de uma só vez. Só dar Enter, botar a senha, você já sabe usar o apt, e aí ele vai instalar os 3 pacotes, eu vou colocar sim, vou deixar ele fazer a instalação, aí eu demonstro rapidinho como é que a gente abre cada um deles. Está fazendo a instalação, baixando e instalando os pacotes. É rapidinho, ele vai instalar os 3 de uma só vez, que eu pedi para instalar. E aí, progresso. Então ele baixou o Emacs, depois ele também vai baixar o Vim e o Gedit. Vamos aguardar enquanto ele descompacta e faz a instalação dos pacotes. Aí qual você vai usar fica a seu critério. Eu recomendo que você sempre experimente esses pacotes, esses comandos, essas aplicações, verifique o que é mais adequado para você, que você se dá melhor e utilize. Às vezes um é mais indicado que o outro para determinadas situações, mas no geral o que você aprender melhor é o que você deve usar. Já fez a instalação dos 3, beleza, agora a gente pode testá-los. Por exemplo, para usar o Vim é só escrever Vim e o nome do arquivo. Vou usar o case.sh que eu tenho aqui, ele abre. Veja que o Vim é melhorado em relação ao VI. Ele também traz o texto todo coloridinho, bonitinho. Contagem de linhas aqui embaixo, 23 linhas. Número de bytes. Então é mais fácil de usar. O VI realmente improved. Para sair, mesmo esquema, 2 pontos Q. O Emacs
Emacs e o nome do nosso arquivo, case.sh. O Emacs é interessante, olha o que ele faz. Ele abre uma tela gráfica, tá vendo? Então ele abre uma interface gráfica que é muito mais fácil da gente trabalhar. Você pode ir com o mouse e clicar onde você quer. Tem botãozinho para abrir, salvar, fechar, copiar, colar. E aqui embaixo ainda tem os manuais para você clicar e aprender a usar o Emacs de forma mais aprofundada. Esse aqui é um editor bastante tradicional e antigo, disponível para Linux. Eu não queria que abrisse aqui na interface gráfica, ou estou num servidor que nem tem interface gráfica. Como é que eu vou usar isso aqui? Bom, nesse caso você faz o seguinte, duas coisas antes. Você vai reparar que quando eu abri ele abriu essa janelinha e o terminal ele ficou preso. Tá vendo que o cursor não voltou aqui? Então a gente tem que abrir ele em segundo plano. Como é que a gente faz isso? Logo depois do comando a gente coloca este símbolo aqui, um E comercial. Isso vai abrir a aplicação gráfica e vai liberar o terminal. Olha só, eu consigo usar o terminal ao mesmo tempo que eu uso a aplicação gráfica. Beleza, mas se eu não quiser abrir no gráfico, quiser abrir direto no terminal, também consigo. Eu vou fazer da seguinte forma, Emacs, e aí eu vou usar a opção "-NW", antes do nome do arquivo. E aí quando eu dou Enter, ele abre aqui dentro. Olha que beleza. E também vem tudo coloridinho, bonitinho. Para sair aqui a gente tem que dar um Ctrl X e depois um Ctrl C. E aí ele volta para a tela, para o terminal. Aquela opção NW é No Window, significa sem janela, então ele abre direto no terminal. Beleza? E o último comandinho é o Gedit, que é um editor bastante útil também, que eu uso muito em determinadas aulas e vídeos, que funciona assim. Ele é gráfico. Então, Gedit Case SH, que é o nome do meu arquivo de teste, e aí ele vai abrir o editor de textos. Olha que beleza. Também coloridinho, bonitinho, linhas numeradas. Ele é bastante simples, parece uma espécie de um bloco de notas do Windows, só que um pouco melhorado. Então, é um comando que na interface gráfica eu uso muito em muitas aulas de programação. No curso de Fortran, por exemplo, que tem lá no canal do YouTube, eu utilizo esse tipo de editor. Beleza? Então, fechando. E esses dois editores que abrem janelas gráficas, eles também, quando você instala, eles vêm para cá. Ó. Menu de início, acessórios, eles ficam instalados aqui. Ó. Emacs GUI, que seria a interface gráfica, Emacs no terminal, ele abre direto, e o editor de texto, que é o Gedit, que a gente acabou de instalar. Então, esses foram instalados agora, com esses meus comandos. Beleza? Então tá aí, nessa aula vimos algumas formas distintas de visualizar o conteúdo de arquivos de texto, tanto no terminal quanto utilizando janelas gráficas, formas bastante simples, mas que estão disponíveis nas distribuições Linux variadas e que vão ser muito úteis para a gente, por exemplo, trabalhar com scripts e arquivos de configuração de texto. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!